ordem de qualquer que não adorasse a sua imagem, obviamente em reconhecimento a ele como rei, seria morto de que maneira? Numa fornalha ardente, queimado. Essa prática de queimar as pessoas na fornalha ardente, ela é bastante conhecida na Babilônia Antiga. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A estátua, ela já foi colocada num sistema religioso. De acordo com a sua Bíblia, quanto media mesmo a estátua? 60 côvados por 6. Nós não temos certo a precisão de quanto media um côvado. Poderia ser 27 centímetros, 33 centímetros. Alguns pensam que seria da ponta do dedo indicador até o cotovelo, um côvado. Mais ou menos, grosso modo, a estátua de Nabucodonosor deveria ter, em metragem ocidental, 30 metros de altura. E esse número 6 era o número sagrado. Era o número sagrado que Nabucodonosor estava colocando. Por que o número sagrado? Estão vendo esta cartilha babilônica? Aqui está uma série de algarismos a partir do 6. 6, 60, 600, 6.000, múltiplos de 6. O 6 era o número básico da religião babilônica e do governo de Babilônia. Curioso, no Apocalipse também é mencionado uma imagem que seria erguida e que todos os povos da terra deveriam adorá-la. E essa imagem era a imagem da besta do Apocalipse capítulo 13. E o apóstolo João diz que o número da besta era qual? 666. Um múltiplo de 6. Por que um múltiplo de 6? Olha que interessante como Satanás coloca a história dele paralela à história de Cristo, imitando a história de Cristo. No panteão babilônico, o 6 era o número do principal deus do panteão, o deus Marduk. O 60 era o número do deus Bel. E o 600 era o número da deusa Ishtar. Os 3 principais deuses do panteão babilônico tinham cada um número mágico com base no 6. E o principal deles era o deus Marduk. Agora, olha que interessante a história do deus Marduk. Marduk é colocado na história babilônica como sendo um poderoso deus que destruiu o dragão usurpador chamado Tiamat. Tiamat era um dragão que queria tomar o lugar de Marduk, do principal deus. Então, o deus Marduk expulsou Tiamat do céu. Expulsou o dragão do céu. E porque Marduk expulsou o dragão do céu e cortou a sua cabeça, Marduk recebeu a honra de ser o deus dos deuses. Um parênteses. Essa história não parece um pouco com o capítulo 12 do Apocalipse? No capítulo 12 do Apocalipse diz que Miguel, que é um símbolo de quem? De Jesus, vamos estudar isso no sábado. Miguel expulsou quem do céu? O dragão. E o dragão é a antiga serpente. Agora, olha que interessante. Segundo o Apocalipse, quem expulsa o dragão do céu, o dragão usurpador, é Cristo. Mas na teologia babilônica, quem expulsa o dragão do céu não é Cristo, mas sim Marduk. E me chama muita atenção que Marduk é um ser com 4 asas. E sabem como que o panteão babilônico chamava os seres com 4 asas? Querubim. O que Lúcifer era no céu? Querubim. Quem na verdade expulsou o dragão do céu? Jesus. Mas aqui você vê na Babilônia a história da expulsão do dragão sendo recontada, só que nessa versão aqui, quem que é o herói? É um querubim, que por ter vencido o dragão, assume a posição de Deus Supremo. Na minha opinião, isto aqui é uma deturpação da história verdadeira, que Satanás colocou no meio dos babilônicos para incentivar aquele pessoal a recontar a história de Deus na sua ótica. Agora olha que interessante, Nabucodonosor, devoto do deus Marduk,
aquele Deus que expulsou o dragão, Nabucodonosor então ergue uma imagem e muitos pensam que seria uma estátua em homenagem a Marduk, o Deus Supremo. De novo eu repito o que para mim é mais do que uma coincidência. Marduk é um querubim que expulsa um dragão do céu e por isso assume o posto de Deus dos deuses. Exatamente o que Satanás, o querubim, queria. Assumir o posto de Deus dos deuses, porque na verdade ele é que é o dragão que foi expulso. Agora alguns céticos que não acreditam na palavra de Deus fazem algumas perguntas. Em primeiro lugar, uma estátua de 30 metros? Isso não faz sentido? E se Nabucodonosor de fato construiu uma estátua de 30 metros, onde essa estátua está? E de ouro puro. Alguém construiu uma estátua de 30 metros de ouro? Vocês estão exagerando. Eu já vi muita gente duvidando da palavra de Deus, porque acham um exagero que um rei tivesse construído uma estátua de 30 metros de ouro. Ora, eu já falei aqui que a ignorância é atrevida. E na verdade ela é mesmo. Basta você olhar um pouquinho os achados arqueológicos de hoje e você vai ver que é possível ter construído uma estátua enorme de 30 metros de altura. Querem ver? Lembram dessa estátua do Buda que havia no Afeganistão e que foi destruída pelo Talibã? Era uma estátua enorme. Eu não saberia dizer de cor para vocês quantos metros de altura ela possuía, mas com certeza era bem mais de 30 metros. Notem essas imagens egípcias. Enormes. Hoje nós não temos mais o Colosso de Rhodes, uma das maravilhas do mundo, mas era uma estátua enorme. Ela era tão grande que os navios de Rhodes passavam embaixo das pernas dessa estátua, que hoje não existe mais. Então é possível que Nabucodonosor houvesse construído uma estátua de 30 metros? Sim, é muito possível. Mas nós temos também uma outra possibilidade arqueológica. Que alguns mencionam, tudo bem, mas uma estátua inteira de ouro, pode ser que Nabucodonosor não tenha construído uma estátua inteira, a meu ver, não dele, mas do deus Marduk, mas sim um obelisco, como os egípcios faziam, como vocês têm aqui no Capitólio, no Mall, ali perto da Casa Branca, um obelisco. E nesse obelisco estava desenhado aqui a imagem do deus Marduk, feita de ouro. Esse aqui é um obelisco egípcio. E no canto eles costumavam fazer desenhos do deus Tot, do deus Anubis, de vários deuses do panteão egípcio, todos feitos de ouro. E esse obelisco podia ter 30 metros. Então, a meu ver, Nabucodonosor construiu uma estátua, ou talvez uma estátua mesmo, ou um obelisco, com detalhes em ouro, de mais ou menos 30 metros de altura, e a Bíblia fala que o colocou na planície de Dura. Onde seria essa planície de Dura? Nós não temos certeza absoluta, mas alguns acreditam que poderia ser aqui. Vocês se lembram que no primeiro dia eu falei da planta de Babilônia. Babilônia era uma cidade que tinha 2 muralhas. As muralhas tinham mais ou menos 7 metros de altura e mais ou menos quase 6 metros de largura. 2 carruagens podiam passar por ela e dar a volta. E Babilônia tinha 16 quilômetros de muralhas. Repetindo, aqui passava o famoso rio Eufrates. Quem acompanhou quando os Estados Unidos começaram a invadir Bagdá, que 2 pilotos americanos caíram no rio Bagdá e as pessoas ficavam metralhando o rio em busca dos soldados americanos, era esse rio que passava em Babilônia. Hoje ele sai lá em Bagdá. Aqui você tinha o palácio de Nabucodonosor, o palácio de verão. Aqui você tinha os jardins suspensos da Babilônia, que são outra das 8ª maravilhas, das 7 maravilhas do mundo. E aqui você tem 2 templos. Um templo maior, dedicado a Marduk, e o outro chamado Entemenak. É possível que a estátua de Nabucodonosor houvesse sido erguida aqui. Quando eu digo estátua de Nabucodonosor, não uma estátua de si mesmo, mas uma estátua do deus Marduk. O que o deus Marduk era mesmo? O desenho dele era a forma de quê? Querubim. E Marduk estava sendo colocado como herói dos deuses porque ele havia expulso o dragão do céu. Que semelhança com a história bíblica. Agora Nabucodonosor faz uma imagem a esse querubim e manda que todos adorem essa imagem. O templo do Entemenak tinha mais ou menos 30 metros de altura. Hoje só as bases dele existem. Essa é uma maquete como era na época. O rio
Eufrates passava aqui. Essa possivelmente seria a planície de Dura. Aqui então, em algum ponto entre o templo de Marduk e o Entemenac, Nabucodonosor havia erguido a sua imagem. E o resto da história nós já lemos. Eles construíram a imagem e Nabucodonosor então convocou a todos para a consagração da sua imagem. E pessoas vieram de todas as partes das províncias de Babilônia. Pessoas vieram de Borsipa, de Alalak, de Mari, de várias cidades conquistadas pelos babilônios.